Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu já apliquei remédio agora há pouco, né? Não gravei, porque sangrou um pouquinho. Eu também não quero expor o meu corpo, né? Eu já mostrei a primeira vez, então tá tudo ok, vocês já sabem como é que funciona. E tô um dia adiantada. Apliquei hoje, né? Que faz 14 dias, mas por quê? Porque o Crohn já começou, os meus olhos, eles estão um pouquinho vermelhos, irritados, né? Que é chamado de uveitis. A inflamação começa na parte dos olhos. Eu não sei se vai dar pra ver direitinho, mas eu acho que sim. E então, eu decidi fazer um dia antes, até porque amanhã eu vou ter umas coisas pra resolver, né? Referente justamente ao tratamento. Então, eu resolvi antecipar. E agora eu vou estar contando pra vocês sobre a primeira parte da minha história, que foi o dia que eu nasci. No dia 26 de julho de 1998, nasceu uma linda menininha, a Ingrid Stafford Vika. E a minha mãe contou que desde o parto, né, na hora que ela foi me ter, eu fiquei enrolada no cordão umbilical e na volta do meu pescoço. E aí eu tive que lutar pra sair, né? Os médicos estavam tentando ajudar. E aí eu quis muito viver, né? Graças a Deus. Deus queria muito que eu também vivesse e cá estou eu. E ali, depois de então, comecei a crescer, me desenvolver, né? E aí eu lembro que tudo começou, digamos assim, que a minha mente lembre, sabe? Com 6 anos de idade, eu me recordo de algumas coisas, né? Que foi a época que eu ia pra escola e eu lembro que eu comecei a sofrer bullying, né? Justamente por meu pai ser alcoólatra, né? Que meu pai bebia muito, a ponto de ficar inconsciente e aí ele acabava sendo trazido pelas pessoas em casa, né? E as pessoas, as crianças, né, falavam: ah, nossa, a filha do Alexandre, aquele que paga a bebida pros caras e tal. Então, aquela coisa de criança, né, que vê adulto falar esse tipo de coisa, então acaba, infelizmente, repetindo, né. Só que não sabe que isso pode marcar, né, uma infância de uma criança. E isso lá na frente vai refletir, né. E daí depois, meu pai bebia muito, como eu falei, né? Então a gente tinha muitas discussões em casa. Ele não era aquele bêbado agressivo, mas sim aquele bêbado chato, sabe? Ele sempre foi uma pessoa muito boa de coração. Se tivesse que tirar a roupa do corpo e dar pra alguém vestir, sabe? Ele faria. Assim é ainda até hoje, né? Quem conhece ele sabe que eu tô falando a verdade. E só que aqui é um bairro muito pequeno, então todo mundo se conhece, sabe o que acontece aqui dentro, né? E daí eu lembro que aos 9 anos de idade, né? Eu acho que era 9 anos, mais ou menos, calculo eu, né? Porque eu lembro disso, 9, 10 anos, mais ou menos. Eu com o tempo e datas é um pouquinho ruim, sabe? E aí eu lembro que era meu aniversário e meu pai tentou se matar, né? Tentou se enforcar no quarto e aí fui eu que vi ele. E eu falei pra mãe, o que o pai tá fazendo, sabe? E aí outras vezes ele tentou, sabe, se matar, então porque eu acredito que ele não queria aquela vida, sabe? Ele tava lutando pra sair daquilo, então acho que a única saída que ele via naquele momento, assim, de desespero era essa, sabe? Na verdade, isso já é uma coisa, infelizmente, que era de família, meu falecido avô paterno. Ele bebia muito, ele era alcoólatra também. Então, digamos que se tornou uma repetição, né? O meu pai via muito isso, discussões dentro de casa e tal. E aí acabou que isso repetiu. E aí, depois disso, eu cresci, né? E a gente brigava muito, eu e meu pai. E, e aí eu fiquei doente aos 15 anos, né? E
eu descobri o Crohn, né? Foi quando eu descobri o Crohn. E aí eu comecei o processo de tratamento e aí a gente ainda continuava brigando. Aí eu fiquei internada e eu lembro do meu pai ir me visitar bêbado no hospital, querer ficar comigo bêbado no hospital, né? E a minha mãe ficar junto ali comigo, sabe? E eu tinha muita vergonha dele, sabe? Vergonha de dizer que eu era filha dele. Porque a situação toda era complicada, né? E tinha medo até de me relacionar com as pessoas, justamente por isso, né? Principalmente com meninos. Nunca achei que os meninos me levassem a sério por conta disso, né? Então, eu levei muito tempo pra conseguir me relacionar. E aí, depois de ficar no hospital e tal, aí eu voltei pra casa, fiz, né, depois de fazer o tratamento. E aí as discussões em casa continuaram. E aí então chegou um dia de discussão assim, que foi o, tipo, a gota d'água, sabe? E aí eu, minha mãe e minha irmã fomos pra casa do meu avô. Nessa época, o meu avô já tava morando com a minha avó, então a casa tava sozinha, digamos assim, né? Aí nós fomos pra lá, ele nos emprestou a casa por um ano, nós ficamos lá. E aí meu pai, ele chegou no fundo do poço. Ele tentou se matar a última vez em 2017. E depois disso, a minha tia, ela veio e chegou no momento que ele tava tentando se matar. Graças a Deus, ele não conseguiu, né? Porque ela chegou bem na hora. E aí ela levou ele pro Shekinah e tal. E o Shekinah é um lugar de tratamento para dependentes químicos, né? Pessoas que bebem, pessoas que usam drogas e essas coisas assim. E aí lá era pra ele ficar 9 meses, né? Mas é pago, né? Então ele não conseguiu ficar lá, ele ficou. Não sei quanto tempo determinadamente ele ficou, mas ele ficou um tempo. E lá ele foi. Se libertando, sabe? Dos vícios. E eu lembro que depois dele vir pra casa, né? O nosso pastor. Ele mora do outro lado da rua, né? Na frente da nossa casa. E aí ele conversou com meu pai e tal. E aí convidou ele pra ir na igreja. E aí foi assim que meu pai conheceu Jesus. E aí começou a transformação através da vida do meu pai, né? Através dessas duas pessoas que foram, assim, presentes de Deus, né? Que Deus enviou pra cuidar e restaurar toda a nossa família, toda a nossa estrutura, né? Que tava praticamente destruída por causa do vício. E aí o meu pai começou a ir na igreja e começou a fazer célula na nossa casa, né? Que a célula é uma reunião que dá continuidade ao que acontece na igreja. E aí meu pai aceitou Jesus, né? Quis se batizar. E depois nós começamos a ir pra igreja. E os meus pais ainda estavam separados nessa época. E aí ele pagava pensão, então ele ia nos ver, sabe? Sempre foi um pai que se fez presente, sabe? E aí depois nós começamos a vir aqui na célula, na nossa casa. Depois nós fomos pra igreja. E aí nós conhecemos Jesus, nós aceitamos Jesus, né? E aí nós aceitamos nos batizar, entregamos nossa vida pra Jesus, né? E aí começou o processo de cura, né? De cura emocional, porque, como eu falei, eu sempre tive muita vergonha do meu pai, eu sentia muita raiva, eu tinha medo dele. Muitas vezes, quando ele chegava em casa bêbado, era um terror, assim, eu odiava, porque ele chegava e eu me escondia, né? A gente se escondia, a gente não queria estar perto. E começou esse processo de cura, e aí eu lembro que eu pedi perdão pra ele, por tudo que eu tinha feito pra ele, porque a gente discutia muito, né? E ele também me pediu perdão por fazer a gente passar por muitas coisas e tal. E o que eu quero dizer com tudo isso, sabe? Que Deus tinha um plano desde o começo, sabe? Era necessário tudo isso acontecer para que a gente conhecesse ele. Eu não conheci Jesus
por amor. Infelizmente, eu conheci na dor, sabe? Mas mesmo assim, eu louvo a Deus, porque se não fosse dessa forma, eu não sei se eu iria por amor, sabe? Então, é aquele ditado, a dor ensina a gente a gemer, sabe? E graças a Deus que eu fui encontrada, né? E ele me achou, me escolheu. E independentemente de tudo que aconteceu, eu acredito que Deus fez isso também para que a nossa família ela fosse reconstruída, sabe? Restituída. Porque foi depois que eu fiquei doente, que eu fui parar no hospital, que a nossa família se uniu, sabe? Então, o propósito da doença já tinha uma razão, sabe? Nós nos aproximamos, nós começamos a virar família, sabe? A se unir, ainda mais depois que a gente foi pra igreja. Então, era tudo plano de Deus e tem uma palavra em Romanos 8:28 que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E com certeza é muito verdade, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. Porque puxar minha mente é um negócio meio complicado. Eu consultei na segunda-feira e o residente estava pedindo pra mim puxar coisas que aconteceram lá. E eu falei assim, olha, se tu vai me perguntar sobre as datas, esquece, porque eu não vou me lembrar. Eu me lembro de algumas coisas, mas não lembro de tudo, né? Então, até porque já faz muitos anos, né? Não tem como. Mas... E aí eu lembro que foi assim que nós conhecemos Jesus, sabe? E graças a Deus hoje nossa família tá bem. Nós estamos todos juntos, moramos na mesma casa, nós temos um bom relacionamento, né? E como toda família continua tendo briga, né? Porque isso é coisa de família, né? É inevitável, né? Mas é aquela discussão boba, assim, sabe? Que a gente senta, conversa e resolve, sabe? Mas é isso, gente, que o que eu falei aqui possa ajudar de alguma forma, que seja edificante para sua vida. Eu lembro que... Agora eu lembrei, viu só? Eu lembro que muitas vezes eu chorava na beira da minha cama, né? E eu pedia para Deus para livrar o meu pai daquela situação, né? E as minhas orações foram atendidas, viu só? Então, talvez você tá pedindo para Deus te livrar de alguma coisa, sabe? Ele, não é que ele não esteja ouvindo, talvez ele esteja ouvindo, talvez não, ele tá ouvindo, sabe? Mas ainda não tá no tempo certo dele agir. Então, tenha um pouquinho de paciência, que na hora certa ele vai fazer. Continua firme, persevera, que a sua hora vai chegar. É isso. Deus abençoe.